Bom, chegamos então aqui, né, a um elemento final da nossa estrutura, que é a nossa válvula de controle, que é um equipamento, né, essencialmente mecânico, certo? O que é uma válvula de controle? É um mecanismo que varia a quantidade de energia ou material que passa por uma tubulação. Olha lá, certo? É uma resistência, certo? A fim de manter que essa variável controlada num valor pré-definido. Essa é a função da válvula. Ok? A válvula é o elemento final mais usado nos sistemas de controle industrial. E a gente tem muitos tipos distintos de válvula. Aqui nós vamos falar da válvula de controle. A válvula que trabalha de uma forma dinâmica, certo? De um valor de 0 a 100%, né? Dentro de uma estrutura que pode ser linear, que pode ser percentual, que pode ser on-off, mas uma informação não estanque, né? Não única. Por isso que ela é chamada de válvula de controle. A válvula de controle ela tem a função de trabalhar junto com os controladores e transmissores. Então, aquele sensor que nós vimos lá na frente faz a leitura de um sinal de informação físico, uma temperatura, né? Um ponto qualquer, certo? Uma pressão, converte isso num sinal elétrico, envia para um controlador que faz um diferencial, né, de ajuste e manda para um posicionador. Quer dizer, tem um outro equipamentinho aqui junto que está continuamente alimentado com ar comprimido e que proporcionalmente à saída do controlador, que pode variar de 4 a 20 mA, ele pega um sinal que pode ter aqui uma pressão física de 20 psi até 100 psi, e aí ele modifica proporcionalmente ao sinal de controle uma informação para uma mola, ou para um diafragma, ou para um pistão, que vai movimentar uma haste, abrindo ou fechando essa haste para abrir mais ou regular o volume da vazão do produto que está passando. Essa é a função da válvula de controle com os demais equipamentos de uma malha, né? Como isso trabalha e como isso funciona, já é uma estrutura, vamos dizer assim, avançada. Aqui nesse momento a gente conhece os transmissores de pressão, nível, vazão, temperatura, e aí a gente agrega as válvulas, nós vamos conhecer um pouco da estrutura, mas como regular tudo isso é uma instrumentação avançada, é um controle automático de processo. Por que a válvula é importante? Porque ela é parte de um sistema que afeta dinamicamente o ganho da malha, né? É o item de maior custo da malha de controle, é um dos mais caros. E é um cara que manipula diretamente, mas que também sofre mais, né? Toda a inteligência do sistema é traduzida ao processo através da válvula. Consequentemente, uma válvula que tem uma manutenção não muito boa ou que não está operando adequadamente vai afetar a produtividade do processo, né? Então, a importância da manutenção preditiva, preventiva das válvulas é tão ou mais importante do que as dos demais equipamentos elétricos ou eletrônicos. Isso é muito importante. Quando a gente fala de válvula de controle, eu estou falando de 3 partes básicas, tá? Um atuador que movimenta essa haste, que sobe e desce, o castelo que faz essa intermediação entre a estrutura que movimenta aí o corpo da válvula e o corpo propriamente dito, que é a estrutura que regula a passagem do fluido, né? Tá aqui então. Então, o atuador, o castelo, né, e o corpo. Tá certo? Esses são os 3 pontos mais importantes dessa válvula. Quando a gente fala de atuador, eu posso ter um atuador pneumático, eu posso ter um atuador com mola, eu posso ter um atuador a diafragma, né? Pneumático com pistão.
Um atuador elétrico, tá? Que nem esse aqui, ó, esse aqui é um atuador elétrico, né? Esse aqui é um atuador que pode ter uma mola ou um pistão, certo? Eu posso ter também elétrico, hidráulico ou somente um hidráulico, que trabalha já com óleo. Então, a movimentação da haste pode ser de várias formas. Em cada uma delas eu tenho alguns benefícios e tenho algumas desvantagens, tá certo? Quando eu falo do castelo, né, que é o elemento que integra essa estrutura com a válvula, eu posso ter um castelo normal, que pode trabalhar com temperaturas que variam entre menos 30 até 370. Eu posso ter um castelo alongado, que pode trabalhar com temperaturas criogênicas, olha, de menos 70 até 1000 graus, né? Beleza? Temperaturas negativas. E eu posso trabalhar também com fole de selagem, que também é muito usado para fluidos corrosivos, radioativos e tóxicos. Então ela tem uma proteção para não vazar ou para não permitir que produtos, né, não desejáveis vão da válvula, né, do corpo para o atuador e vice-versa. Certo? Quando a gente fala de válvulas, a gente está falando de válvulas que podem ter o deslocamento linear, vertical, como esse. Tá? Nessa estrutura, né, a válvula na qual a peça móvel descreve um movimento, ela é acionada por uma haste deslizante. Certo? E aí eu tenho alguns tipos de válvulas. Eu posso ter uma globo, eu posso ter uma diafragma, eu posso ter uma bipartida, eu posso ter uma guilhotina. Então, em função das aplicações que nós temos na indústria, a gente aprende a trabalhar, né, ou a observar e até, às vezes, dependendo do nível a dimensionar, essas válvulas, né, chamadas de deslocamento linear. Mas eu posso também ter válvulas com deslocamento rotativo, como essa daqui, né, que um movimento acarreta numa abertura de válvula diferente. Então, a peça móvel descreve um movimento de rotação acionado por um eixo. Eu posso ter uma válvula borboleta, eu posso ter uma válvula esfera, né? Eu posso ter uma válvula de segmento esférico ou um obturador excêntrico, certo? Cada uma delas também com aplicações distintas, né? E claro, quando eu estou com um equipamento, como eu disse logo lá no início, no primeiro slide da válvula, eu tenho um posicionador que recebe um sinal de controle e posiciona a haste, que posiciona, por intermédio, né, do atuador, a válvula numa certa condição de trabalho. Esse cara é chamado de posicionador de válvulas. E ele é um dispositivo que transmite pressão de carga para os atuadores, permitindo posicionar a haste num valor exato determinado pelo sinal de controle. Trabalha em conjunto com o atuador para posicionar corretamente o obturador, que é o elemento que faz a vedação lá no corpo da válvula, que abre ou fecha a válvula de totalmente aberta a totalmente fechada. E aí a gente tem alguns posicionadores pneumáticos, eletropneumáticos, ou hoje os chamados inteligentes, que agregam uma gama muito grande de sensores que nos permitem monitorar e ajudar a válvula em sua manutenção. Quantas vezes a válvula abriu e fechou, né? Limites inferior e superior, né? Funcionamento da haste, tá certo? Situação de posição da haste no tempo, quantas vezes ela ficou parada ou aberta numa posição de 0 a 100%. Então, os inteligentes conseguem nos dar uma quantidade de informação que os demais não permitem. E com isso eu consigo que um sistema de gerenciamento de ativos possa monitorar muito mais de perto a abertura, o fechamento e a situação da vida da válvula
com muito mais inteligência, né? E não ter que abrir uma válvula num determinado momento não desejado, né? Incorrendo em fazer alterações de partes e componentes que talvez não sejam necessários, certo? Bom, quando eu dimensiono uma válvula, né, não é esse o objetivo nosso aqui agora, mas é interessante saber que a gente tem algumas características de vazão que precisam ser conhecidas. Então, o coeficiente de vazão, está aqui, ó, é a vazão de água, é uma condição padrão, tá? É uma vazão de água a 20 graus que flui numa válvula totalmente aberta, expressa em galões, que tem 3,79 litros, por minuto quando submetida a um diferencial de pressão de 1 psi. Então, esse coeficiente de vazão, nessa situação, é uma foto que mede a vazão de água para uma certa condição. Conhecendo esse coeficiente de vazão, né, eu conheço a característica da válvula, que vai definir como ela vai abrir e funcionar dentro do range de trabalho. E aí, com a característica da válvula, eu posso determinar um coeficiente, tá, que determina o tamanho da válvula que eu vou estar junto ao meu parceiro, que é o valvuleiro, dimensionar uma válvula para uma determinada aplicação. Então, lá, dimensionar a válvula consiste em selecionar um diâmetro de válvula a partir de um coeficiente de vazão que pode ser calculado ou medido, né? Tem um lado empírico e um lado prático, são comparados, para que eu possa, numa certa condição de trabalho que a válvula precise trabalhar, ou linear, ou de abertura rápida, ou de igual porcentagem, ou de uma forma parabólica, em função da resposta dela, eu dimensiono o melhor tipo de válvula e o tamanho da válvula para a tubulação e para as condições de trabalho que eu preciso.